o líder, né, os membros da igreja confessional geralmente serão presos e serão colocados em campos de concentração. A igreja confessional ela foi destruída pelo nazismo. Assim também como os testemunhas de Jeová, que eram aqueles que tinham um triângulo vermelho, um triângulo roxo, né, nos seus pijamas, né, na sua roupa, nos campos de concentração, é uma das coisas que as pessoas me perguntam muito. Por que os testemunhas de Jeová foram perseguidos pelo nazismo? É muito simples entender. Assim como ali na igreja confessional, que tem uma ligação muito forte, os testemunhas de Jeová se negaram a aderir aos ritos germânicos. Os testemunhas de Jeová são aquela parcela desse grupo que a gente está falando que se negou a simplesmente falar assim, a gente agora está fazendo um novo testamento germânico. Eles se negaram de fato e eles falaram assim, Deus vem em primeiro lugar, a gente não pode aceitar esse tipo de coisa. E aí sim eles também foram perseguidos, foram presos, foram colocados em campos de concentração, porque eles não se converteram à Igreja Nacional Alemã, assim como a Igreja Confessional, ali os Testemunhos de Jeová não se converteram à Igreja Nacional Alemã. E como que vai ser esse processo aí? Deixa eu ver o tempo aqui, quanto é que eu tenho. E como que vai ser esse processo? Os testemunhas de Jeová, eles tinham o direito a se converter até mesmo em campos de concentração. Trabalharam duro, muitos morreram, logicamente, foram transformados em escravos, mas a partir do momento que um testemunha de Jeová fala assim, eu me converto, ele basicamente agora ele está adepto a seguir o nazismo, mas isso era raro, tá? Isso não acontecia porque, como eu falei para vocês, a mentalidade ela é muito forte, né? A mentalidade é muito forte e eles foram muito coerentes durante todo esse processo, então eles não seguiram esse processo. Então, vocês já entendem, 2/3 da população alemã era protestante, grande parte foi lá e se converteu, temendo, né, a morte, temendo os campos de concentração, mas houve uma pequena parcela aí dos testemunhas de Jeová, a igreja confessante ou confessionária, que não se converteram e foram jogados no campo de concentração. Neste episódio sombrio da história da humanidade, o papel de Pio XII da Igreja Católica, seja como meros observadores ou participantes ativos, ainda permanece envolto em controvérsia. Novos pesquisadores vêm tentando defender o Papa, alegando que ele estava tentando ajudar os cristãos, ajudar os judeus, fazendo todo o possível. É provável que ele tenha feito o que era possível aqui e ali, mas no geral ele não se opôs ao Terceiro Reich, não se posicionou contra publicamente, ele não denunciou Hitler, nem denunciou o que estava acontecendo no Holocausto. O Papa sabia o que estava acontecendo nos campos de extermínio, todo mundo na Europa sabia muito bem o que estava acontecendo nesses campos. Talvez, se outro pontífice estivesse no comando da situação, digamos assim, naquele período importante da história, talvez a Igreja Católica tivesse tido a oportunidade de emergir dos escombros da Europa, naquele momento como a única instituição do mundo que realmente estava lutando pela humanidade e pela missão de Cristo. Os católicos disseram mesmo que as testemunhas de Jeová disseram que não iam jurar fidelidade ao Hitler e que não iam fazer a saudação nazista, não iam lutar nas forças armadas por Hitler e aí foram parar nos campos de concentração. E se a Igreja Católica tivesse dito mesmo, 20 milhões de católicos se recusando a guerrear, o que teria acontecido? 20 milhões? E a maioria dos historiadores concorda que esse foi um silêncio muito difícil de explicar. Pio XII reinou até sua morte em 1958. Gostaria de apresentar de uma forma muito rápida 10 pontos que são fundamentais para desmistificar algumas das grandes falácias sobre o Holocausto. Em primeiro lugar, o regime nazista jamais chegou ao poder através dos meios democráticos. A democracia não gerou, de maneira alguma, o totalitarismo nazista nem o Holocausto. Desde 1930, 3 anos antes da ascensão do nazismo, portanto, ao poder, o regime da República de Weimar já não era mais uma democracia parlamentar representativa. A clique de militares, plutocratas e burocratas já tinham, através do recurso ao decreto 47 e o artigo 148 da Constituição, estabelecido um regime de exceção.
Os governos Brüning, Schleicher e von Papen são regimes de exceção. E eles, e no interior desses regimes, é que amadureceu o nazismo. Em segundo lugar, a falácia de que os judeus eram ricos e estrangeiros na Alemanha. Milhares de judeus estrangeiros, húngaros, poloneses, russos, lituanos, letões, estonianos, etc., morreram no Holocausto. Mas os judeus que viviam na Alemanha há centenas de anos, os judeus que tinham sido heróis do exército alemão na Primeira Guerra Mundial, que tinham sido condecorados como heróis de guerra, também sofreram e padeceram. Foram eles também exterminados. Não eram um grupo rico que explorava a Alemanha. A maioria dos judeus era absolutamente pobre, tinha sido desenraizada da Polônia e dos novos territórios do leste e imigrado para a Alemanha. O mito do judeu rico é parte da propaganda nazista e deve ser claramente eliminado dessas condições. Além de tudo, é uma vergonha, é uma ofensa procurar na história dos judeus qualquer razão para o seu extermínio. O mal, a raiz do mal, reside na história dos seus algozes e não na história das vítimas. Em terceiro lugar, não podemos continuar pensando que o nazismo, e o deputado Berger falou isso agora, que o nazismo ou os nazistas eram doentes. Na verdade, havia, sem dúvida nenhuma, uma paranoia generalizada naquela sociedade, mas agiram de forma racional, sistemática, fria, organizada. Nada pode fazer com que, por exemplo, Adolf Eichmann seja considerado doente. Era um homem que cumpria todas as suas obrigações e tinha todas as suas razões de ter uma vida normal e se dedicou com afinco, com dedicação ao extermínio. 5. Não houve resistência judaica. Houve resistência judaica. Houve resistência judaica nos campos, houve resistência judaica no interior dos guetos, houve resistência judaica nas ruas. Agora era a resistência de um povo desarmado, inocente, contra um Estado que era a maior máquina de guerra da sua época. 6. Os alemães não sabiam. Os alemães sabiam, sempre souberam. Não era possível imaginar os trens passando pelos subúrbios superpovoados de Munique, indo em direção a Dachau, e que as pessoas nunca se perguntassem por que os trens iam lotados e voltavam vazios. Os alemães sabiam em Viena, quando os judeus foram obrigados a varrer as ruas com escovas de dente. Sabiam em Berlim, quando as sinagogas foram queimadas, quebradas, destruídas na Kristallnacht. Sempre souberam. 7. O mundo não sabia, o mundo sabia. Homens sabiam, políticos sabiam, inclusive testemunhas de Jeová foram importantes na denúncia e inclusive fotografias dos campos. Sabiam e ficaram calados. 8. O horror do negacionismo. Todos aqueles que negam o Holocausto, sejam falsos historiadores ingleses ou franceses, sejam políticos como Mahmoud Ahmadinejad, são coniventes e tornam-se post-factum coautores do Holocausto, o Holocausto moral da negação. 9. O Holocausto foi produto da guerra. Não foi. O Holocausto antecede a guerra, foi organizado friamente, industrialmente, como um programa de eliminação dos diferentes, daqueles que tinham traços que não poderiam ser normatizados, a Gleichhaltung do Terceiro Reich. Por fim, 10. Separar o Holocausto da história do Estado de Israel é um erro. Esperar que um povo como o povo judeu tenha a confiança em forças terceiras para evitar qualquer nova destruição da sua população seria exigir, mais uma vez, o desarme total do povo de Israel. Obrigado, senhores.